fazer a prece inicial. Então, pessoal, boa noite a todos que estão presentes agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo em outro momento. A gente segue, então, com o nosso estudo, Jesus e Atualidade. E, para iniciar, vamos fazer a oração e seguir com a leitura. Alguém quer fazer a oração? Fernando levantou a mão. Quer fazer, Fernando? Pode seguir, Edu. Tá, joia. Então, como ninguém se habilitou, eu vou fazer a oração, né? Agradecimento por nós todos aqui. Então, vamos nesse momento elevar nosso pensamento a Jesus, com os corações cheios de alegria por essa oportunidade única que temos, esse encontro que nos fortalece, nos dando o conhecimento, o esclarecimento das verdades que já conhecemos, mas que estão ainda adormecidas em nós. E nesse despertar de consciência, vamos dia após dia nos trabalhando, nos esforçando para sermos melhores individualmente, a fim de ajudar também o coletivo. Pedimos a Deus que abençoe nosso estudo, nossa mentora Joana de Ângeles, para que possamos nos conduzir no rumo correto, mais adequado para o nosso aprendizado, que as bênçãos desse aprendizado, desse desejo sincero, possam iluminar a nossa consciência e se esparramar ao redor de nós, nos nossos lares, aqueles nossos semelhantes do nosso convívio e sobre toda a terra, que essa luz possa se fazer cada vez mais, que nós possamos ser instrumentos, humildemente, para levar uma gotinha de luz que seja para aqueles que mais necessitam. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar. Eu vou projetar para a gente seguir com o estudo. Chegou aí a transmissão? Chegou. Maravilha. Então, estamos aqui dando seguimento no estudo, Jesus e Atualidade. O capítulo é o capítulo 20, o último desse livro, Jesus e Inimigos. Como nós vimos no estudo anterior, nós tivemos então a primeira parte, que é a apresentação do tema. A segunda parte hoje nós seguiremos com sombras, né? E o desfecho será com os conselhos da mentora. A Andréia separou para a gente aqui dois trechos, né, que foram o finalzinho, que são o seguinte: há modelos pré-estabelecidos com desprezo pela identidade humana, e o homem vê inimigos em toda parte. Então, só para recapitular, o estudo anterior, a apresentação do tema, Jesus e Inimigos, a mentora trouxe a reflexão sobre a massificação que a gente vive, os grupos que são formados, e teve toda aquela construção para a gente compreender sobre o nosso consciente, nosso inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Então, aquilo que está no nosso inconsciente entra, né, em sintonia com o inconsciente dos nossos semelhantes, as coisas mal resolvidas, e acabam se formando os grupos sociais. E é como se tivesse como se te maquiasse, né, as nossas insatisfações, se apoiasse nos grupos, e muitas vezes traz prejuízo não só pessoais, mas para o coletivo como um todo, porque é um desprezo à identidade humana. Uma vez que somos seres únicos, a gente se desconecta do todo, se desconecta de nós mesmos para viver uma realidade, né, com os padrões que são impostos pela sociedade, são reforçados pela sociedade. E o homem vê inimigos externos em toda parte, porque perde a segurança, né? Existe uma indiferença, uma instabilidade. E a proposta do estudo é que a gente possa se conhecer, melhorar, né, a nossa individuação, e com esse autoconhecimento, com esse progresso individual, a gente transbordar para que o coletivo também possa evoluir. Agora, então, avançando para a parte 2, sombras, nós temos aqui uma frase proposta que
traz o seguinte: quando não existe inimigo no interior, o inimigo no exterior não pode te machucar. É um provérbio africano que nos faz refletir também sobre essa questão de vermos inimigos em toda parte. Se nós estamos bem, estamos conscientes e em paz, essa adversidade, esse medo, essa insegurança se neutraliza, porque o outro não vai me atacar, o outro não vai me afetar negativamente. Então, primeiramente, antes de querer lidar com os inimigos externos, da mesma forma a gente pode identificar as questões que levam às guerras da humanidade. Se nós tivermos a paz interior, não haverá mais necessidade de guerra com o outro, porque mesmo que o outro queira a guerra, mesmo que o outro traga o desequilíbrio, isso não vai encontrar ambiente propício em nós. Quando um não quer, dois não brigam. Então, a gente passa a tratar os inimigos internos, os inimigos interiores primeiro, e neutralizando assim os inimigos exteriores. Até mesmo as adversidades, aquilo que vem do externo, aquilo que nos provoca dor e sofrimento, não vai ter mais o impacto que tem hoje, a partir do momento que a gente cura com autoconhecimento, né, tratando com muito amor e com muita perseverança. Seguindo então a leitura, nós temos aqui: os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no imo das próprias criaturas. No mais profundo, no recôndito do ser, é onde se encontram os inimigos mais cruéis. Então, voltando aqui, só para fazer sentido a segunda parte. Os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no mais profundo, no recôndito das criaturas, que os vitalizam com o orgulho, o egoísmo e o disfarce da acomodação social aparente. Então, o que fortalece os nossos inimigos internos? O que dá força para isso, que dificulta ainda mais a nossa jornada? O orgulho, o egoísmo, e isso se disfarça, né, se esconde através de uma aparente acomodação social. É onde nós parecemos estar bem, mas na realidade estamos mascarando, né, os sintomas, aquilo que, ao invés de buscarmos nos conhecer, nós buscamos nos igualar pelos padrões da sociedade. É onde surgem as insatisfações e, por exemplo, eu vou cair no consumismo, comprar aquilo que eu não tenho, pensando que vai satisfazer algo que somente a reforma íntima pode trazer. Então, esse disfarce é um dos maiores desafios que a gente tem, porque a gente tratou também no último encontro sobre nós colocarmos no inconsciente aquilo que ainda não conseguimos lidar. Então, essa busca pelo autoconhecimento, essa busca por adentrar em nós mesmos é indispensável para a gente parar de fortalecer as nossas fraquezas e neutralizar e depois conseguir, né, transformar isso em virtude. Porque com o orgulho a gente se afasta dos outros, a gente com o egoísmo pensa primeiramente em nós mesmos e vamos, ao invés de trabalhar no coletivo, no progresso coletivo, a gente vai se segregando, que foi tratado também no último estudo. E agora, né, temos do lado aqui esquerdo desse trecho, tem essa imagem que fala dos inimigos mais cruéis. Então, como a gente comentou, né, quem são os nossos inimigos? Que é a reflexão que a gente vem tratando nesse capítulo. Está dentro de nós mesmos. Como que a gente faz para poder desconstruir? É conhecendo e tendo essa persistência, essa perseverança, trazendo a luz da verdade, trazendo luz às sombras para a gente ir desconstruindo isso. Depois nós temos aqui uma imagem bem provocativa, que é Jesus e Hitler. E, seguindo o texto, Jesus soube identificá-los, os inimigos, como jamais alguém logrou fazê-lo em tal profundidade. Então, esses inimigos mais cruéis estão no nosso imo, no mais profundo de nosso ser. E Jesus soube identificá-los como jamais alguém logrou fazê-lo em tal profundidade. Então a gente tem aqui, né, acredito que essa foi a proposta da Andrea, essa reflexão, que é um contraste, né, Jesus e Hitler, que certamente ali, pelas atitudes que teve, pelo impacto que teve na história da humanidade, do planeta Terra, a gente pode observar que muita coisa que foi feita foi pelo desequilíbrio, em consequência do orgulho, do egoísmo e os padrões sociais, né, a questão do inconsciente coletivo,
do desequilíbrio geral da sociedade em si, ajudou a reforçar, né? Quantas mortes ocorreram, quantas coisas desagradáveis aconteceram durante o período que Hitler esteve no comando. E isso, além do disfarce que nós mesmos criamos para esconder as nossas vulnerabilidades, nossas más tendências, encontrou apoio na sociedade corrompida. Então, isso fez, com esse disfarce que estava correto, de que aquela ideologia tinha sentido, a gente teve um acontecimento tão danoso para a humanidade. E da mesma forma, na nossa vida pessoal, a gente encontra coisas que reforçam no nosso dia a dia o nosso comportamento inadequado, porque todos fazem assim, né? Eu me lembro daquela frase que fala: o errado é errado mesmo que todos estejam fazendo, e o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Então essa é a importância da nossa consciência, esse buscar pela consciência, porque nós somos responsáveis tanto pela nossa mudança, pelo nosso progresso e, consequentemente, também responsáveis pelo progresso do coletivo. Então a mudança tem que ser a partir de nós. Eu vou seguir aqui, porque a gente finaliza falando sobre Jesus nessa habilidade de identificar em nós, com profundidade, esses inimigos, e traz também o seguinte: diante de sua visão penetrante, Eduardo, se desnudavam os Eduardo, hipócritas e os enganadores. Oi, Margarida. Eduardo. Sim. Antes a Maria Lúcia tinha levantado a mão, acho que você não viu. Ah, agradeço. Levantou a mão, Maria Lúcia? Não, aquele momento que no anterior que fala, só lembrei disso, né? Esse disfarce de acomodação são aquelas capas que a gente usa, é isso? E que a gente vai mostrando aquilo que a gente não é, são as nossas capas. Que em cada momento, em cada lugar a gente se apresenta com um tipo de capa, que socialmente a gente vai sendo conduzido a ser bem recebido, a ser aceito. Então, essas capas fazem com que a gente exacerba, às vezes, muitas vezes, esse orgulho, esse egoísmo. Então, que passa a ser parte de um inimigo mesmo que está dentro de nós. É isso que eu ia comentar aquela hora. Agradeço a partilha, Maria Lúcia. E só lembrando, quem quiser falar, pode, né, interromper, falar, abrir o microfone, porque com a projeção não consigo ver. E achei muito oportuno o seu comentário, porque eu vejo da mesma forma também. Um exemplo claro que a gente tem aí. A gente tem ali coisas para resolver, e a mentora traz essa questão de questionar os padrões morais, éticos da sociedade, porque a questão do certo, né? Até que ponto isso é certo? Por exemplo, se eu saísse na rua de máscara há 3 anos atrás, seria muito estranho. Eu ficaria muito desconfortável, né? Seria tratado como doente, achar que as pessoas estariam me olhando torto por estar usando máscara. Só que hoje a gente sai na rua com máscara e é algo natural, porque todos praticamente estão usando máscara. Então, se é correto ou não eu fazer algo como usar máscara, por exemplo, eu vou me disfarçar e acomodar essa acomodação social, eu entendo como isso, né? Que essa capa que a Maria Lúcia trouxe. Se todos estão usando capas para tampar seus defeitos, máscaras para tampar suas imperfeições, se eu faço mesmo, eu me acomodo perante a sociedade e deixo de ver o que tem importância, que é o interior, né? Que é algo que é eu e eu mesmo. Então, essa busca que a gente está trazendo a cada passo desse estudo, a gente busca a reforma moral, não é se medir a partir da sociedade, mas a partir de Jesus, que é nosso modelo e guia. E é algo, né, assim, trabalhoso, não é fácil, porque muitas vezes, se a gente não se policiar, a gente vai olhar para o lado e falar, não, fulano está fazendo, não tem tanto problema assim. Mas reforçando nosso aprendizado é sempre entre nós e Deus, entre nós e nós mesmos, não com referência no outro, né? Aí eu vou seguir aqui nesse trecho que fala, né, de Jesus, diante da sua visão penetrante, se desnudavam os hipócritas e os enganadores. Então, o mestre, com toda a sua capacidade ali de conhecimento em profundidade da psique humana, dos nossos comportamentos, das nossas fraquezas, não tinha uma capa, uma máscara que pudesse ser obstáculo entre a visão dele e o que era real.
E assim o é com cada um de nós até hoje. Quando a gente se recolhe para fazer uma reflexão, fazer uma autoavaliação, a gente consegue perceber coisas que nem sempre nos agradam, mas é o que o mestre vê, é que Deus vê a todo tempo e a todo momento. E a gente fala, nossa, eu sou assim, nossa, eu agi de tal maneira. E as reflexões desse estudo têm trazido para a gente. Mas é algo que Jesus vê perfeitamente, claramente. E é bacana essa continuidade, porque qual que é a postura do mestre diante desses desafios nossos, desses inimigos internos que nós temos? Aqui traz o seguinte: a sua posição moral impunha-se-lhes, no entanto, e ele os enfrentava com amor ou energia, conforme a circunstância e intenção de que se revestiam, sempre, porém, generoso. Então, mesmo com essa capacidade de enxergar para além das aparências, para além dos disfarces, Jesus conseguia lidar com amor e com a energia necessária. Então eu entendo que esse amor, esse tratamento ali sem o julgamento, entendendo o estágio evolutivo de cada um, o estado de consciência, mas com a energia necessária quando necessário. Porque se ele tivesse apenas visto e fosse omisso, hoje nós não teríamos esse conteúdo, esse aprendizado, essa linha, para a gente poder avaliar em nós mesmos. Então, com amor e energia, conforme a circunstância e a intenção de que se revestisse. Sempre, porém, generoso. Então, talvez caiba a nós uma reflexão. Será que nós estamos escondendo? Será que esse comportamento de esconder as nossas imperfeições é por medo do julgamento? Será que não nos cabe, então, nós termos mais amor para poder enxergar e acolher as nossas imperfeições, os nossos inimigos internos, mas também a energia necessária para poder exercitar o nosso dever, a nossa responsabilidade de tratar tudo isso? Por que não pedir ajuda e levantar a mão, então, para lidar com os inimigos, com as adversidades? Se Jesus, que é esse exemplo de generosidade, por que não nos recorrermos ao Mestre para ter essa visão amorosa e ter esse posicionamento tão necessário para a gente evoluir? Porque não basta apenas eu conhecer, eu trazer para a consciência, como a Rosane contribuiu com a gente no último estudo, os gatilhos, né, que vêm através do pensamento. Então, vão surgindo, a gente vai percebendo, a gente vai identificando ao longo desse estudo quanta coisa a gente já percebeu, até mesmo com relação a sermos ingratos, coisa do último capítulo. Então, por que não falar, Jesus, me ajuda? Como que eu posso tratar isso aqui? É um desafio, mas nós temos aqui o mapa, né? Temos o norte para dar o primeiro passo. A busca, a forma de tratar com amor, mas não podemos também ficar inertes. Tem que ter atitude. Alguém quer comentar esse trecho? Senão a gente segue a leitura. Oi, Edu, Fica à vontade, hoje, Fernando. hoje eu estava vendo até uma passagem assim, sobre Jesus, né, um filme e tal, e é gozado que uma coisa que me chamava a atenção é justamente assim, a forma com que os doutores das leis, né, se dirigiam ao mestre. Eles eram sempre arrogantes, né, orgulhosos, é, até brutos, né? Aí eu comecei a perguntar, falava assim, cara, que louco, porque numa posição dessa, chega um cara desse falando coisas tão legais, né? E embora eu sei que ele está colocando em xeque a minha posição, aí já começa todo um jogo político e tudo mais. Mas é gozado que poucos, né, ficavam ali ouvindo ele, pelo menos até onde eu sei, né, e batiam um papo com ele. Não, mas peraí, você não é desse mundo, você é de outro. Moisés onde fica Moisés aí, né? Explica um pouquinho melhor. Não, eles já vinham, né, arrogantes para cima dele. Quem é você para dizer isso? A gente segue Moisés, né? Agora vem você falando para comer sua carne. Que conversa é essa? Né? Então, é muito gozado que é isso. Né, por trás dessa imagem que eles passavam, né, de homens santos, homens da lei, na verdade eles morriam de medo de perder a boquinha, né?
eles tinham ali. Então, é bem o caso, eu acho que aqui dessa lição. Com certeza, faz total sentido, Fernando, porque aqui a gente traz, né, que foi falado sobre o orgulho, como que eu vou, né, me humildar aqui para ouvir uma coisa diferente, e talvez quantos vieram antes de Jesus trazendo a mensagem e foram ignorados por conta desse orgulho de não perceber o diferente, né? Então, isso faz muito sentido para mim, até mesmo a questão também do egoísmo, porque, igual você falou, vou perder a minha boquinha. A gente pode ver reflexo em situações de poder, na própria política. Então, muitas vezes, nosso egoísmo nos leva a nos priorizar em detrimento do outro ali, que fica desguarnecido, prejudicado de alguma forma. Então, se eu vou ouvir alguma coisa ali que fala de amor, de partilhar, como assim? Né? Será que eu vou ter que dividir aquilo que eu tenho? As minhas posses, né? Vai mexer naquilo que é mais precioso para mim nesse momento. Então, é fácil a gente perceber por que tinha toda essa arrogância, a hipocrisia. E Jesus conseguiu, assim, heroicamente, né? é, lidar com tudo isso, deixar a mensagem dele. E esse exemplo que a gente tem é, assim, sem falhas, né? Foi resistente em todas as situações, se calou quando foi preciso, igual falou, sua posição moral impunha-se-lhes. Então, com humildade, muitas vezes no silêncio, com as atitudes dele, sem gritar, sem esbravejar, ele conseguiu deixar isso pra gente. Então, talvez seja um exemplo bem desafiador nos dias de hoje, para a gente também se posicionar, mas com certeza muito válido. Gustavo, fica à vontade. Não, lembrando o que o Fernando falou aqui, principalmente, né, quando Jesus começou a pregar perto dos mais antigos, eles não aceitavam um jovem falar, né, porque eles eram os mais velhos, eram os anciões, eram os das, como é que chama? Fugiu a palavra agora, nossa, gente, vergonha. Doutores da lei, não? Os homens da lei, né, porque a maioria, 90% eram só antigos, e o Jesus com seus 30 anos, jovem, não admitiam, o Fernando falou, não ia perder a boquinha, né, que estavam fazendo desde aquela época já existia, né, e eles não aceitavam esse fato, né, Com de um certeza. jovem falar, só Exatamente. Aí isso. a gente pensa, né? Acho que foi falado até num encontro anterior sobre silenciar diante de Pilatos. E quando Jesus foi crucificado, quanta gente foi omissa, né? Não fazia o menor sentido, porque ele não tinha ali algo palpável que merecesse a condenação dele, mas devido à conformidade social, devido a não Sim, ter esse posicionamento, aconteceu o que aconteceu, né? O desfecho de Jesus nessa omissão nossa. Vamos nos incluir nisso, né? quem sabe a gente não estaria lá naquela época, né, porque eu li o livro Memórias de um Suicida, né, fala-se muito, né, como é que chama, nossa, gente, hoje eu tô uma tristeza para nome, o Daí, Cândido lá, né, quando fizeram a regressão lá no plano espiritual, ele estava lá instigando Jesus, né, então, quer dizer, se foi em 1800 e pouco ele já estava lá, imagina nós que estamos aqui, ele já desencarnou, suicidou, talvez nós estaríamos lá na época cutucando, jogando a pedrinha, jogando um alface no Jesus, não quero nem pensar nisso hoje, depois de 2000 anos. E assim, a gente não precisa ir muito longe, né? Pensa hoje, quem estaria disposto a fazer grandes sacrifícios por Jesus? A gente pensa em situações assim, muito fora da nossa realidade. Mas se a gente for questionar o que a gente faz diante do nosso próximo, no sentido de levar a palavra, sermos a palavra, como é difícil hoje para a gente que está buscando um pouquinho de consciência. Imagina lá atrás, naquele tempo, que era tudo tão recente. Então, essa busca mesmo por estarmos conscientes, porque nós, é igual fala, né? Fora da caridade de uma salvação, e conheça a verdade e ela vos libertará. Então, esse Sim. autoconhecimento permite a gente avançar. E quando a gente faz alguma coisa, caridade, vai ajudar uma pessoa sem interesse algum, a gente é criticado por muitas pessoas, né? Fala que você está usufruindo, você está aproveitando, você está alguma coisa assim. Eu estou passando por isso porque eu tenho um amigo que sofreu um acidente há
15 dias de bicicleta, não sei se vocês viram, o menino acontece, né, no jornal, eu estava junto com ele. Hoje ele, infelizmente, perdeu 2 dedos da mão, que gangrenou, teve queimadura de 3º grau pelo corpo, então ele está internado no hospital. E eu estou lá fazendo o meu papel, ajudando da melhor maneira possível, né? E tem gente que está me criticando, mas eu falo, eu faço a minha parte igualzinho Jesus, faço a minha caridade. De coração, mas tem gente que critica ainda, né? Imagina nesse fator, né? Só para. Eu pensei o seguinte: igual aquela primeira frase fala, de que se os inimigos externos só vão atingir se tiver esse inimigo interno em nós, então se você é uma pessoa que aponta o dedo para o outro quando faz alguma coisa, se alguém te falar isso hoje vai te incomodar. Agora, se a gente exercita não apontar o dedo para os outros, né, achar que a pessoa está querendo aparecer, se exibir, se você compreende que existe a possibilidade, que existe esse desejo sincero de fazer sem pretensão, isso não vai afetar mais, porque é um reflexo, né? Então, infelizmente, as pessoas que apontam é porque estão falando mais sobre si do que de nós mesmos, né? Exatamente. É aquele negócio. Eu optei por silêncio, que o silêncio fala por mais coisas. Deixei Com quieto. certeza. Com Não me certeza. afetou, estou fazendo de consciência, né? Referente a esse colega desconhecido, amigo, né? Mas o pessoal é brincadeira. Agora você imagina, igual você colocou, Eduardo. Imagina hoje que nós temos um pouco mais de conhecimento, nós temos a oportunidade dos estudos. Naquela época, o pessoal são poucos que tinham os estudos. Tão recente tudo isso que Tão chegou, né? recente, né? E nós Exatamente. reencarnando com tantas vezes com esse contato com a doutrina, né? Com o cristianismo, então Sim, aí sim. aumenta a nossa responsabilidade também nas atitudes, Cada, né? exatamente, cada vez mais, né? Cada vez mais. Agradeço, Gustavo. Não, eu que Fernando, agradeço a oportunidade. imagina. Levantou a mão, Fernando? Não, só para complementar, que é justamente, né, você está se disfarçando realmente as atitudes, né? Por isso se torna inimigo, porque isso daí depois ela vai te cobrar, né? A sua consciência. Ela vai cobrar pesado e aí se torna o seu inimigo, porque usando como exemplo os doutores das leis, eles sabiam, né? Opa, peraí, ali era uma pessoa diferenciada, né? Mas eles né, se camuflavam, cheios de orgulho e usavam Moisés né? E como disse até o Gustavo, as pessoas não tinham tanto instrução na época, então eles se faziam disso, mas com certeza a consciência, né? Ela cobra, né? Então, esses inimigos, uma hora vai florescer, né? E vai te pegar de jeito. Com certeza. E aqui, seguindo a leitura, é bem isso que está trazendo para a gente, Fernando. Aqui fala que o mestre levava cada um a auscultar-se e adentrar-se, a fim de extirpar as matrizes do mal em desenvolvimento. Então, auscultar, né? Até pesquisei para poder ver é buscar em nós os ruídos. É igual quando o médico, né, vem, se não estou enganado, chama estetoscópio, né? Que faz aquela auscultação de ver, né, se o peito está cheio, como está. Então, auscultar, olha como que é profundo, né? Auscultar-se e adentrar-se, a fim de extirpar as matrizes do mal em desenvolvimento. E esse é o bacana porque, olha, auscultar-se, adentrar-se, ou seja, somos nós com nós mesmos. Essa busca, né, de nós mesmos irmos lá e fazer o trabalho. A gente tem o apoio, a gente tem ali o exemplo, mas é papel de cada um de nós. Ninguém vai vir apontar. Até mesmo porque se vier apontar, a gente vai ter mecanismo de defesa, colocar no inconsciente, com o orgulho, né, com as outras dificuldades que nós temos ali, as nossas formas de defesa. Então, essa busca, as portas têm que se abrir de dentro para fora e não o contrário. Esse autoexame tem que ser de dentro para fora. Então, essa reflexão, buscar, não ignorar aquilo que a gente está vendo, trazer sempre, se autodiagnosticando, do que a gente tem buscado fazer ao longo desse estudo. Logo depois, estimulava-os ao crescimento pessoal, desarticulando os mecanismos mentais e sociais que conspiravam para a decadência geral, pela queda do nível cultural e emocional que deve constituir a base da sociedade.
Olha que incrível, né, essa percepção que a gente pode ter, e fiquem à vontade para contribuir também. Pelo que eu entendi, a jornada não era chegar e falar que a sociedade estava errada, falar que a gente estava inserido no meio do erro, mas encontrar em nós mesmos os nossos inimigos, as nossas imperfeições, aquilo que a gente precisa melhorar, e a partir desse despertar de consciência individual, ele auxilia para que a gente se desarticule-se dessas convenções sociais. Se eu entendo que eu não preciso ter o carro do ano necessariamente para ser feliz, ao invés de criticar a sociedade que é consumista, eu vou mudar o meu comportamento, vou priorizar outras coisas e assim vou desarticulando o padrão da sociedade. Se eu entendo que estar em paz é mais relevante para mim do que ligar a televisão e ficar rodando o dia todo vendo notícia negativa, então eu faço a mudança em mim, depois eu desligo a televisão. Né? E não o contrário. Então essa mudança, pelo que eu percebo aqui, esse crescimento pessoal vem primeiro. E depois ele vem ali ajustando para que a gente se desarticule dos mecanismos mentais. E é algo que a gente tratou durante a leitura desse livro, que é a importância da gente se posicionar. Então, primeiro eu tenho a luz do conhecimento, trago luz às sombras, as minhas sombras individuais, as sombras coletivas, onde eu me apoio, e depois que eu tenho esse conhecimento, para que eu possa ter o crescimento pessoal, eu vou me desvinculando, me desarticulando. Então, a gente passa a frequentar lugares que não são mais interessantes para a gente vai afastando de companhias que não estão agregando tanto, que estão prejudicando, a gente deixa hábitos que a gente fez a vida toda e começa a ter essas mudanças, então a gente vai se desarticulando, porque essa decadência geral, né, esse nível cultural e emocional ainda constitui a base da sociedade. Não é à toa que a gente vê, né, que os livros nos trazem que as regiões umbralinas estão muito próximas da Terra, porque a nossa vibração ainda está compatível. Então, como que eu faço se eu tenho que estar na Terra ainda? Em meio às sombras coletivas e minhas sombras individuais. É a reforma íntima. Eu não vou deixar, né, as minhas imperfeições, eu não vou trazer luz para mim e afastar dos outros, me segregar. A nossa contribuição é sermos luz onde estamos, é florescer onde Deus nos plantou. Então, essa busca eu acredito que é muito importante, esse crescimento pessoal, e não à toa que a gente está nesse meio, nesse grupo, mas sempre trazendo, então, a consciência, para a gente ser a diferença que a gente precisa, né? Caminhando todos juntos. Sim, fique à vontade. Pode falar, Maria Lúcia. Ainda falando sobre as capas, eu localizei, porque eu tinha na mente que eu conhecia alguma passagem que Emmanuel falava a respeito, e realmente, no livro Caminho, Verdade e Vida, não sei, que é intitulado Capas, porque está falando aqui da conveniência, né? Na primeira parte nós estudamos sobre essa massificação, né? Que a gente, por conveniência, ou a gente começa a andar como os outros e não como a gente. Ele fala aqui, é uma passagem de Marcos que ele fala, e lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter a Jesus. E aí, Emmanuel fala assim, será que não reside aí um ato precioso, um símbolo precioso para a gente pensar? Que ele fala que as pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis, de mendigo. Raros são aqueles que não colocam uma máscara no rosto para servir a sua própria conveniência. Ou seja, nós, para vivermos nesse mundo de fantasia, vamos dizer, a gente vai colocando as nossas máscaras porque é conveniente para a gente, porque ali fala da acomodação. Então, a gente se acomoda e vai colocando essas máscaras, né? E ele diz assim, que a gente alega, para colocar essas capas, essas máscaras, a gente alega que é imprescindível atender à movimentação do século, ou seja, viver como as pessoas estão vivendo, todo mundo está fazendo, isso que você estava falando agora há pouco, e nós, no capítulo anterior, né, na semana passada, conversamos a respeito. E ele fala que, entretanto, se alguém deseja sinceramente ir a Jesus para receber os benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório
e apresente-se ao Senhor tal qual é. Eu achei isso, sabe, bem... que vem ao encontro disso que a gente está estudando, que é esse crescimento pessoal, essa identificação. Você quer realmente ser curado? Você quer realmente viver, buscar os benefícios, não da matéria, das coisas transitórias, mas do espírito imortal? Lança fora essas capas. Mas para lançar fora essas capas, a gente tem que estudar, a gente tem que refletir, a gente tem que ver o que Joana está trazendo para nós, para a gente ter a verdadeira coragem de se libertar dessas capas, porque é conveniente ainda para nós mantermos elas. Por quê? Porque nos acomoda, nos deixa na mesmice ali, porque toda vez que a gente tentar se modificar, a gente sai do lugar comum, e isso traz uma consequência, que é o desconforto. Mas vale a pena esse desconforto, né? É isso que eu gostaria de ter jogado no ar aí. Gratidão, Maria Lúcia, muito pertinente esse resgate no Evangelho em si, nessa fala de Emmanuel, porque me fez até pensar o seguinte: essa capa é transitória mesmo, porque daqui a um tempo a gente não precisa mais disso tudo, né? Se eu sou aquela pessoa que vai no centro, que tem uma imagem social bacana na igreja que eu frequento, no meu serviço, se eu sou aquele caridoso aos olhos dos outros, aquele que fala bem, mas assim, qual que é a visão que eu tenho de mim mesmo, né? Como que Jesus me vê? E qual que é a energia que eu estou investindo para poder realmente viver sem máscaras, sem capas? É isso que vai contar, né? Porque se as leis de Deus estão gravadas na consciência, é a nossa consciência que vai avaliar quando as capas não estiverem mais conosco. Essa é a nossa preocupação, essa busca constante de chorar no espelho desnudo, como foi trago aqui, né? Desnudar-se. Será que a nossa hipocrisia, né, não merece ser revista agora? Nossa, hipócrita, eu hipócrita, será? Então, assim, é algo tão, né, tão desconfortável. Então, essa acomodação social faz parecer que todo mundo faz, eu faço também, tá tudo bem. Na realidade, é o desconforto que a gente precisa para ter o crescimento pessoal e a recompensa, né? Muito pertinente, agradeço. Vou seguir, então, com a leitura. E a gente tem aqui, né, remetendo ao início do capítulo, a situação de Pedro, né? Essa reflexão que André provocou na gente aqui, a fala de Pedro, onde ele diz: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. E mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. Aí Jesus diz: com certeza te asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Então, será que não nos cabe na posição de Pedro por alguns instantes? A gente observar e falar assim: nossa, hoje o estudo foi fantástico, essa semana, de hoje em diante, eu não faço mais isso. Né? Que é como se fosse a gente acolher a palavra de Jesus, o exemplo dele, e a gente fala: não, nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu me porto dessa maneira. Nunca mais vou ser ingrato, porque agora eu percebo o impacto da ingratidão. E de repente a gente para um pouquinho e fala: poxa, parece que meu nunca mais não foi tão forte. Então, e a gente, né, Jesus nos alertou, através do exemplo de Pedro, dessa dificuldade, desse desafio da gente se desarticular dos vícios, daquilo que a gente está acostumado a fazer. E é bacana porque tem uma reflexão assim que eu trago da neurociência que fala: o que é mais fácil, a gente mudar uma crença ou um comportamento? O que vocês acham? Mudar a crença ou o comportamento? Já que a gente está tratando de comportamento também. O que é mais fácil hoje, mudar uma crença ou modificar um comportamento? O que vocês acham? Para mim, crença. Certo, Fernando. Exatamente. Esse estudo fala justamente isso, porque a gente fala: nossa, a crença é algo muito fundamentado, eu tenho diversas crenças, eu sou assim de acordo com a minha crença, mas é mais fácil a gente mudar a crença do que o comportamento. Por quê? Se eu falo assim: nossa, eu sei que eu estou muito sedentário, eu preciso praticar exercício, a partir de amanhã, ou segunda-feira é melhor, porque eu tenho descansinho amanhã, né? Segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu vou entrar na academia, vou mudar minha dieta e eu vou ser, assim, a pessoa fitness do verão.
eu mudei a minha crença. Eu sou, né, eu sou capaz, eu sou uma pessoa fit já penso em coisas fitness, alimentação saudável, mudei minha crença. Chega na segunda-feira, eu falo, segunda-feira é um dia difícil, né? Segunda-feira é pesado, acho que eu vou comer um lanche aqui, uma pizza. Então, o meu comportamento está se repetindo. Nesse exemplo que eu trouxe, né? Da mesma forma, a gente traz para o estudo, para a doutrina, a gente tem ali o conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é o correto a se fazer, a gente muda a crença, a gente acredita que consegue fazer, mas se não tiver o esforço, a resistência, a persistência necessária, o comportamento, infelizmente, se repete. Então, esse exemplo de Pedro remete muito isso para mim. Eu creio que eu vou conseguir, que eu não vou fazer aquilo que eu não quero fazer, mas se eu não tiver essa vigilância e a vontade, o querer sincero, eu estou sujeito. E principalmente a humildade, né? Aquilo que a gente não deve dizer, eu nunca farei isso, comigo nunca acontece. Aí a situação vem para provar a nossa resistência de verdade. A humildade é importante, né? Eu não quero fazer isso. Que Deus me ajude e me ensine a seguir por um caminho diferente. Porque senão a gente cai na questão que o Gustavo trouxe também, das pessoas apontarem o que a gente está fazendo. Se eu consigo lidar em paz com aquilo que me afeta, quando o outro estiver na situação fazendo, eu estou em paz, não preciso apontar para o outro. Né? Então a gente se resolver e a aprovação nos exercita isso, nos permite exercitar isso. A gente se cuidar para não cair onde a gente não gostaria de tropeçar. Em a negativa de Pedro, 3 vezes repetida a respeito do amigo, temos uma lição de grande magnitude. Portanto, tão logo ele veio a cair em si, chorou amargamente. A explosão das lágrimas foi-lhe a oportuna catarse, limpeza, liberativa do arrependimento que eu poderia neurotizar, levá-lo, como aconteceu a Judas, ao suicídio infame. Reergueu-se da queda, venceu o medo inimigo e a pusilanimidade adversária, dando a partir dali todo o restante da vida ao serviço de reparação pelo bem. Essa parte achei bastante conclusiva. Né? Acredito que podem existir bastante comentários nesse sentido, porque é um exemplo vivo para a gente. Alguém quer comentar? Aproveitando que está o texto ali exposto, né? Andréia, fica à vontade. Cheguei. Boa Bem-vinda. noite. Boa noite. Acompanhei um pouquinho aqui. Muito obrigada, gente. Gratidão mesmo. Me desculpa. Eu queria comentar, Eduardo. Essa favor, parte mexeu comigo, sabe? Muito. Porque eu sou Pedro muitas vezes. Eu me identifico muito com Pedro. Pedro era turrão, teimoso, não era? Afirmava, então assim, enfim, me identifico com Pedro. E aí isso, uma palavra difícil, vamos lá. Pusilanimidade é fraqueza de ânimo. Então ele tinha vontade, mas ele não conseguia, é igual a academia. E aí, o que eu quero comentar? O Eduardo falou lindamente, né? Mas eu queria só, como diz nossa querida Margarida, enriquecer, né? E eu, na posição de Pedro, o que faria? Será que faríamos diferente de Pedro? E aí, o que eu quero trazer para a psicologia é o seguinte: Jesus falou isso, que ele iria negar 3 vezes antes que o galo cantasse. Por quê? Porque Jesus enxergava, Jesus sabia as fraquezas de Pedro. Está no capítulo dos inimigos. Quais foram os inimigos? Que é isso que Joana está. Quais foram os inimigos internos de Pedro? O medo e você. Tem medo também ou não? Quero saber quantos Pedros nós temos aqui. Nós temos medo de algumas situações, né? Era o medo e a falta de ânimo. Olha só como isso nos caracteriza.
Então, será que temos os mesmos inimigos de Pedro ou não? E podemos ir além. Tem outros? Conseguimos identificar outro? Pedro não conseguia, gente. Vocês concordam que Pedro não conseguiu? Jesus conseguiu ver isso. Pedro não. Porque se ele tivesse identificado que o medo e a fraqueza de ânimo estariam dentro dele, ele não teria afirmado com certeza que nem que se tivesse que ir até a morte com Jesus, ele iria. Ele não foi. E aí o que aconteceu? Quando ele se descobriu fazendo o que ele não queria, porque vocês concordam, ele não mentiu, ele realmente queria fazer aquilo, mas ele não teve coragem, que é um dos nossos capítulos. Não conseguiu. É humano. Nós também. Quantas vezes nós queremos fazer uma coisa e não conseguimos fazer, né? E aí, vamos fazer o quê? Senta na beira do caminho e chora? Não. O que nós vamos fazer? Bola para frente. O que fez Pedro? O que fez Pedro? Aí é isso que eu queria enriquecer, Eduardo, para te devolver a palavra. O que fez Pedro? Pedro, como diz Joana, chorou, arrependeu-se. Poderia ter se entregado como fez Judas, porque ele também se sentiu traidor. E ele tinha criticado Judas. Olha lá como a gente é pego, olha como nós temos que perdoar o outro, porque nós não sabemos qual é a pedra que vai estar na nossa frente, né? Mas enfim, continuando. O que eu queria, Eduardo, era chegar no desfecho evangélico disso. Aí Jesus desencarna. Por 3 dias eles choram, se escondem, resolvem sair de Jerusalém, até que Maria de Magdala tem a visão de Jesus e diz que Jesus pede para eles irem voltar para Galileia. Eles voltam. Quando estão chegando ali na beira do mar, eis que vem alguém. É quem? Jesus. Com quem ele vai conversar? Com Pedro. O que ele diz a Pedro? Pedro, tu me amas? Claro, mestre, que te amo. Sabes disso. Jesus olha bem para ele. Pedro, tu me amas? Claro, mestre, já disse que te amo. Pedro já ficando nervoso, né, gente? Olha Jesus. Pedro, tu me amas? Já disse que amo. Já perdendo a paciência. Se fosse eu, na segunda já ia perder. Por que Jesus repete isso 3 vezes? Foi o perdão de Jesus. Foi por 3 vezes que Pedro negou. Por 3 vezes Jesus perguntou para que ele reafirmasse o seu amor, né? Isso aí a gente vai deixar para semana que vem. Era só para fazer o desfecho, viu? Não você queira ler. Mas então é isso, gente. Jesus está perguntando assim, Eduardo, tu me amas? Fernando, tu me amas? Maria Lúcia, me amas? Gustavo, me amas? Margarida, me amas? Graça, me amas? Sônia, me amas? Ronaldo, tu me amas? Tá vendo, gente? É para cada um de nós. Pulei alguém? Acho que não. Márcio, tu me amas? Magali, e você ama Jesus? Então, o que vamos fazer com esse amor que declaramos a Jesus? Com você, Eduardo. Chegou na hora oportuna, né, André? Gratidão. Essa parte eu senti pelos slides que dessa importância de falar, né, do papel de Pedro depois, né, dessa libertação dele. E só para fazer o desfecho, gostaria de voltar no slide anterior, onde fala justamente dessa encruzilhada, né, como se fosse ele, é igual fala, entre o bem e o mal a gente fica a um passo. Então, onde Pedro poderia ter se entregado, neurotizado, né, com a culpa, com a contradição em si, e aquilo que a gente falou também, ele apontou em Judas ali o erro, a falha, por ter traído Jesus, mas ele foi mais forte e conseguiu optar por aquilo que foi melhor para ele. E a gente percebe a importância de olhar para si com amor
que traz no início dessa parte, que Jesus tinha para com todos, para a gente olhar para dentro de nós com o olhar de Jesus, mas também a energia necessária para a gente conseguir ter a força de vontade, né, ter a força de ânimo para fazer essa diferença. E aqui, resgatando uma contribuição da Magali no grupo, tem a mensagem, né, que ela postou hoje, que fala o seguinte: nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como teus próprios pensamentos. Então imagina se nesse momento decisivo, se Pedro se entrega à culpa, né, por 3 vezes eu afirmei que não trairia, e de repente, olha onde eu estou. E aí, essa provocação que o André traz tão assim oportunamente para a gente, desse questionamento, né, que Jesus nos faz: tu me ama? Esse amor tem que ser maior a ponto da gente não se entregar pela culpa, não deixar o arrependimento ser em vão, para que a gente possa usar isso como uma prova de realmente amor a Cristo, né, amor a nós mesmos, a ponto de transformar isso num ponto de partida, num marco. De hoje em diante, isso é um aprendizado, e não o fim, né? Porque a gente sabe que, por mais que a gente tente o fim, das diversas formas, sempre haverá continuidade. Então, nos resgata a responsabilidade. Maravilha. Acho que a gente pode continuar assim, André, no próximo, né, encontro, essa reflexão desse último slide. E alguém mais quer contribuir? Acho que já está chegando no horário, né? Maravilha. Ninguém se manifestou. Agradeço muito a partilha de cada um, a oportunidade também, foi muito rico. Essa lição em particular mexeu muito comigo, porque me identifiquei do começo ao fim. E gostaria de pedir a André que faça a nossa oração de desfecho, de agradecimento, porque com todo carinho ela preparou esse conteúdo e acredito que deu para ser bem proveitoso para te dar esse avanço. Muito satisfeito com esse encontro de hoje, mais uma vez. André, é com você. Meu coração transborda de gratidão por você ter aceitado, viu, Eduardo? E quando eu precisar me ausentar, seja lá por que motivo for, tá em boas mãos, viu? Né? Agradeço também. Jesus, amado mestre, irmão de todas as horas, sempre conosco. Mais uma vez estivemos aqui a estudar suas lições. Queremos te seguir, Jesus. Ajuda-nos a ter força, boa vontade para superar, suplantar, compreender primeiramente os nossos inimigos. Porque assim, a partir do momento que reconheçamos e compreendemos, estamos dando um passo em direção à casa do Pai. Jesus, tanto nos ensinastes, tanto nos amastes. Pedimos mais uma vez, se conosco, Jesus, hoje e sempre, nos abençoando, nos protegendo, nos guiando e iluminando o caminho. Que a sua luz possa brilhar para cada um de nós que está nesse estudo agora, neste momento, com os corações irmanados no mesmo objetivo. A sua luz também possa alcançar aqueles que ouvirão essa mensagem, que seu coração possa ser tocado, possa ser fortalecido na busca do bem, na busca de um ideal superior para melhorarmos a nós mesmos e, quem sabe, melhorarmos o nosso mundo, essa abençoada Escola Terra. Que a sua paz e a sua luz alcance aqueles necessitados, que as nossas vibrações possam chegar até eles, aqueles que mais necessitam, para que assim possamos construir uma terra renovada e feliz. Graças a Deus. É a única coisa que podemos dizer. Ótima semana. Boa noite a todos, até semana que vem, gente. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Até a próxima, Edu, se Deus quiser. parabéns.
Olha, eu agradeço. Eduardo e Ronaldo, vocês podem ficar? Boa noite, até semana que vem. Boa noite, Sônia. Até, boa Boa noite. noite, gente. Milhão se formou, André?